Bem, vocês sabem, aqui a gente tem um quadro que sempre é muito esperado. Afinal, desde que nós começamos na batalha da defesa do consumidor, desde a Constituição, na verdade, que a gente luta, divulga e luta pelos nossos direitos e deveres. Aliás, é um dever do comunicador, do jornalista e do cidadão. Então agora vamos ao nosso quadro Direitos e Deveres. E hoje eu estou aqui ao meu lado com o advogado Carlos Germano. Nós vamos falar sobre uma discussão no Congresso bem polêmica. A proposta é de fim da legalidade do casamento homoafetivo no Brasil. Bom dia. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Bom, essa é uma questão bem polêmica há muito tempo, antes mesmo dessa proposta, né? Isso mesmo. Quando ela foi aprovada, já teve uma discussão muito longa do casamento homoafetivo, por questões culturais, religiosas e políticas, né? E agora vem à tona novamente, depois da gente já ver os casamentos, né, entre homens, entre mulheres, entre vários gêneros. Agora vem essa proposta que a gente chama de mais conservadora, vamos dizer assim, em que alguns consideram retrocesso. O senhor pode já nos explicar e fazer um breve histórico sobre essa lei, sobre esse direito, por favor? E, de fato, é um retrocesso para a sociedade brasileira. Esse projeto ele vinha desde 2007. O Legislativo ele não tinha aqui se manifestado ao longo do tempo. Nós tivemos em 2011 um passo muito importante dado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu e reafirmou a união homoafetiva como núcleo familiar. Ou seja, nós todos somos cidadãos e precisamos de respeito porque cumprimos obrigações e temos direitos. E aí, em 2023, nós tivemos essa PL 580, que de forma expressa proíbe a equiparação ao casamento e à união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ao meu ver, é amplamente inconstitucional. É como se vamos criar dois países, das pessoas que são heterossexuais e outro país para as pessoas que compõem a comunidade LGBTQIA+, o que é inadmissível. Até porque a Constituição, lá no seu artigo 5º, assim menciona: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu costumo afirmar que a Bíblia do Brasil é a Constituição de 1988. Isto reafirma o Estado Democrático de Direito. Então, desde 2007, do então deputado, ele já tinha proposto ali a regulamentação do casamento homoafetivo, da união estável, o que vinha sendo barrado pelo Congresso. E somente agora em 2023, essa PL 580, cujo relator é um deputado federal do PL, que menciona que, de fato, não pode equiparar, que pessoas do mesmo sexo não procriam. É um dos argumentos dele, que foi aprovado na Comissão de Previdência, Assistência e Proteção à Família. É uma comissão que discutiu 12 votos a favor contra 5, e esse projeto ele vai continuar ali com sua tramitação em outras 2 comissões na Câmara dos Deputados. Bom, há uma questão muito política, a gente acompanha, sabe que é uma bancada que está defendendo o retorno a essa lei e talvez até a inconstitucionalidade. É uma bancada mais moralista, vamos dizer assim, mas tem o seu ideal, tem o seu propósito. Ninguém aqui é a favor daquela ou do político X ou Y. Infelizmente, no Brasil, o que falta é a gente analisar as coisas humanas, pela humanização e não pelos interesses políticos de cada partido ou de cada bloco de políticos que se afinam A ou B, esquerda ou direita, é disso que eu estou falando. Nesse caso, principalmente, eu acho uma falta de humanidade que não se analise o caso da forma que ele deve ser.
com o direito constitucional e com o direito já adquirido. Me corrija se eu estiver errada, não é só a questão moral, mas é a questão do direito. Quando um casal homoafetivo, assim como um casal heterossexual, vive junto, eles também podem se separar e aí eles também têm seus direitos. Creio eu e me lembro que essa lei surgiu também muito mais por conta disso, porque as pessoas se uniam e como elas não tinham o direito legal, elas se separavam e o homem ou a mulher que se separava do seu par ficava sem o direito. Pode falar um pouco dessa questão também? Sim. Aqui, quando a gente vai falar dessa união, nós vamos abarcar vários setores do direito. Temos o direito civil, patrimonial e o direito previdenciário. É como se eu e o meu esposo nos separássemos e nós não tivéssemos acesso a um direito amplamente reconhecido a nós. É um direito pelo qual nós batalhamos para ter. Isso que fique bem claro. É algo que está sendo discutido, a revogação de direito pelo qual nós lutamos diariamente. O respeito deve ser algo inerente a uma sociedade civilizada. Respeito não se pede, exige-se, a partir do momento que o legislativo traz uma pauta de uma legislação que não quer colocar em prática direito pelos quais foram conseguidos ao longo da história, é colocar a gente à margem da sociedade. Então, de fato, atinge o direito patrimonial, atinge o direito previdenciário e atinge principalmente, ao meu ver, o Estado democrático de direito. Democracia se faz e se reafirma com a participação de todos, não de um grupo A e não de um grupo B, até porque a Constituição não faz uma distinção entre homo ou hétero. Todos aqui que nascem são considerados brasileiros e a Constituição reafirma natos ou naturalizados. Somos detentores de direitos e esses direitos devem ser colocados em prática. Digo mais, o que me entristece é o nosso legislativo demorou tanto tempo para trazer esse assunto, porque desde 2007 a lei foi criada com esse intuito de regulamentar as relações. E para você ver que em 2023 o relator excluiu todo o texto original e aceitou somente o texto que não reconhece o casamento e a união estável entre pessoas. Estrategicamente, entre aspas, né? Para a gente informar bem, o projeto é relatado pelo deputado Pastor Eurico. Ele é do PL de Pernambuco e agora vai ser discutido na Comissão dos Direitos Humanos e da Constituição e Justiça. E como o doutor Germano está falando aqui, o texto altera o Código Civil acrescentando dentre as categorias que, abre aspas, não podem se casar abre aspas, pessoas do mesmo sexo. Então, olha, durante a leitura, porque ele defende a tese, né, o relator, o congressista fez uma série de referências religiosas, aí é que eu acho que vem toda a confusão da defesa de um direito ou de um dever. Ó. Ele fez uma série de referências religiosas alegando que a união entre pessoas do mesmo sexo é considerada impedimento para admissão, abre aspas, no reino dos céus. Então, assim, eu acho que há muita confusão. A gente sabe, eu tenho meu time, eu tenho a minha religião, eu defendo a minha bandeira, o senhor também. Mas se nós somos congressistas, se nós somos deputados, se nós somos parlamentares, a gente não vai pegar pelo um viés pessoal. Você está defendendo a Constituição, está defendendo o direito de todos nós. E cada um de nós somos seres diferentes. Então, há que ser respeitado isso. Doutor, dentro do direito, já que a gente está falando aqui do direito, como é que o direito vê esse posicionamento parlamentar? Como deve ser essa defesa, tanto do relator como de quem é contra o que ele está propondo? O que faz o Brasil único é essa pluralidade. Isso a gente também vê no Congresso. Vamos seguir aqui o processo legislativo, né? Vamos agora para as comissões. Comissão de Constituição e Justiça, depois a Comissão das Minorias e Igualdade Racial, para ser deliberado na Casa para o plenário. Assim vai ao Senado e depois à sessão presidencial. Eu volto a reafirmar, o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento desde 2011 que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é constitucional, que o núcleo familiar deve ser preservado, os direitos inerentes devem ser colocados à disposição. Então, na minha humilde opinião, eu acho muito difícil essa PL passar, né? Como a gente costuma falar popularmente. Até porque vai haver o controle preventivo realizado pela Câmara, pelo Senado e pelo próprio presidente da República. E posterior, se uma vez aprovar, que eu acho que vai ser um absurdo, algum dos legitimados da Constituição pode ingressar com uma ação de controle de constitucionalidade. E aí sim o Supremo Tribunal Federal deve invocar os direitos, principalmente o direito fundamental previsto lá no artigo 5º.
que traz, como mencionei, a igualdade de todos os brasileiros. Isso que traz o deputado do PL é um viés muito político, que é um viés religioso, e volta a reafirmar: o Brasil é um Estado laico, não temos uma religião oficial, há pluralidade de religiões. E é, mais uma vez, que os nossos deputados entendam que a nossa Bíblia, que a nossa doutrina, que devem eles seguir para criar as leis, é a Constituição. Pelo menos para eles que são legisladores e para quem segue os direitos e os deveres que estão pontuados na Constituição. E não invocar, para quem vai ou deixar de entrar no reino do céu, já é uma jurisdição que não compete ao Brasil discutir. Isso é o que vai estar em questão. Então, esse é um processo legislativo bem complexo, mas quero deixar bem claro que essa proposta de lei não foi muito bem vista pela sociedade, até pelos direitos que nós já conquistamos ao longo da história. E houveram manifestações, respeitamos a opinião de todos, tá? Independente do que acreditam, inclusive na questão religiosa, que nesse ponto pega muito, né? E como o doutor disse, nosso Estado é laico, né? Então não estamos mais atrelados à igreja, a nenhum tipo de religião, né? É o que quer dizer. Agora sim, tiveram manifestações, inclusive de casais homoafetivos na frente do Congresso, fazendo manifestações com as suas bandeiras, se beijando, enfim. Essa discussão é viável, doutor, a manifestação também, né? Mas vamos agora para quem ainda pensa no direito que nós temos hoje, no direito como ele veio. O que hoje o casal homoafetivo, sendo mais clara, tem direito? Hoje o casal homoafetivo, ele é equiparado ao núcleo familiar, vai ter todos os direitos inerentes ao casal que entre homem e mulher. Sim. E aí você vai ter essa evolução ao longo da história, o Supremo, né, reafirmou o que quer ser retirado com esse projeto de lei, esses direitos civis, direitos esses conquistados, patrimonial. É como se separou a herança, o patrimônio vai ficar para quem? Não, a partir do momento que eu não reconheço o meu companheiro como o meu cônjuge, eu tiro ele da linha sucessória para ter direito ao meu patrimônio que eu deixei. Ou uma pensão por morte, um direito previdenciário. Então, hoje, eles possuem esses direitos, nós possuímos esses direitos como um todo, que querem ser revogados. E há uma visão muito preconceituosa. Querem nos marginalizar. Hoje o Congresso Nacional teve uma evolução, ainda que mínima, mas muito importante, de duas deputadas, a Duda e a Érica, que têm levantado pautas importantes e que têm incomodado a ala muito conservadora. E é o que eu faço a pergunta. Se você entrar hoje em um fórum civil, em um fórum criminal, tanto da Justiça como estadual e federal, você vê alguma travesti como juíza, como promotora, uma transexual como juíza, promotora? Não se vê, porque a elas não é dado o direito à dignidade, e a dignidade se faz com o acesso a todos os direitos. Então essa é uma visão ainda muito precária, uma visão ainda muito ultrapassada com essa proposta de lei, e tem uma parte do dispositivo legal que diz que protege as instituições religiosas de eventuais responsabilidades, caso elas não queiram ali realizar as cerimônias, o que é uma visão já vista pelo Supremo Tribunal Federal como discriminatória. E nem nos fizeram as perguntas se nós queremos casar dentro da igreja. Até porque se for eu particularmente não quero casar numa igreja, quero casar num terreiro com uma festa muito bonita, porque não há esse diálogo. Precisa conversar com a sociedade. As pessoas precisam dizer o que elas querem, o que elas querem, não 12 deputados impor o que eles acham nas suas ideologias, nas suas convicções, e empurrar a goela abaixo da sociedade, achando que nós vamos compactuar, achando que o Estado Democrático de Direito, posterior a 2022, não ficou mais fortalecido. Então, isso é uma visão que muito me entristece, mas nós estamos aqui de olho. A OAB está de olho, já tem, a OAB Nacional tem feito, sim, através da comissão, ações positivas contrárias a essa... Só um parêntese aí, doutor, é uma tendência mundial, o direito civil, né? Não só a união homoafetiva, mas há outros direitos que nós temos, tanto em questões religiosas, a gente está vendo muito preconceito religioso, nós negros estamos debatendo muito, estamos ocupando nosso espaço também, e isso que o doutor Germano falou é muito importante. A gente tem que ver mais de todos os públicos LGBTQIA+, pretos,
e outras pessoas que se sentem à margem da sociedade sendo representadas nos seus espaços de poder. Então, vai ser tão bom você ser atendido por um juiz, por uma médica, por um médico transexual, um professor preto, porque a nossa diversidade é assim, e a nossa história, até agora, está exigindo, clamando cada vez mais essa correção. No Brasil, principalmente, porque aqui tudo, infelizmente, está se desenlaçando depois de mais de 100 anos. Bom, eu conversaria aqui o programa inteiro desse assunto, mas nós temos realmente agora que agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Agradecer tantas boas informações, deixando todo mundo bem aberto à discussão. O doutor Germano, Carlos Germano, ele é especialista em mentoria para educação técnica e profissional. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia. E tenho certeza que a Vanusa ainda vai lhe convidar mais vezes para a gente esclarecer ainda mais sobre outros pontos também aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço de visibilidade muito importante para a sociedade e estamos à disposição. Olha aí, gente, é sempre bom que a gente tenha essa conversa e que você possa, através da conversa, se você já tem uma opinião, você poder fazer a sua análise e se posicionar. Nós todos devemos nos posicionar. É um direito seu e nosso, né? Analisar, pensar dentro do que você acha que é correto e tomar a sua decisão. Agora, o que é constitucional, o que é lei, a gente também está aqui para esclarecer que você não pode burlar a lei, ninguém pode burlar a lei, ainda mais a Constituição Federal, conquistada a duras penas. Bom, vamos lá então encerrar aqui o nosso quadro, né? E daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você.